Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento em mais um episódio dos Renascidos Casts. Palavra escolhida por nós no dia de hoje será lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 31. Passo a palavra para Gabriel. E Jesus continuou: E o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos, e ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu a outro filho a mesma ordem. E este disse: Sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: O filho mais velho. Então disse Jesus a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. E aqui, irmãos, nós temos essa parábola que Jesus contou para estar ali falando, né, da hipocrisia, para falar ali dos fariseus que viviam de uma maneira que era como esse primeiro filho, era como assim, ó, dissesse que ia, eu vou, pai, pode deixar. E o que é isso? É um fingimento, uma aparência que eu estou fazendo que é certo, uma aparência que eu estou ali sendo uma pessoa nos caminhos do Senhor, mas não é isso que a gente viu, que como vai falar no 28, mas o que vocês acham disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: Filho, sai e vai trabalhar na plantação. Não vou, respondeu ele. E aqui, irmãos, como estava falando, né, ali, é que nós vemos primeiro o retrato ali de como Jesus está falando, né, dos pecadores, que ali ele citou ali as prostitutas, os cobradores de impostos, que ali tinha uma imagem, primeiramente, de pessoas que não obedeciam ao Senhor, mas depois acabou se tornando essas pessoas que quiseram obedecer ao Senhor e alcançar arrependimento. E aqui a gente vai ver os fariseus que depois não foram assim, né? E uma coisa que me chama a atenção também é até ali muitas vezes eu mostrar algo que eu não sou, né? Porque o filho ali que falou que ia, o pai deve ter ficado, meu Deus, falei pro meu filho mais novo ir e ele já falou vou, já ficou entusiasmado ali em ir. E ali seu pai poderia se orgulhar, poderia ficar ali alegre, né? Não se orgulhar diante do orgulho de ter um filho assim, mas de alegria, né? E ali você vê que ele mostrou algo que ele não ia fazer. E quantas pessoas diante da igreja mostram algo que não é? Quantas vezes eu mostrei algo que eu não, muitas vezes sou? E ali você fica pensando, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, me guie, me transforme. E aqui foi o que aconteceu. Enquanto um falava que não queria ir, e foi, e esteve presente, o outro falava que queria ir e já não queria estar presente, já não queria estar indo. Ele só queria fazer ali, muitas vezes, se comprometer àquilo, mas não queria ir, mas não queria, muitas vezes, de certa forma, uma fala falsa ali, uma fala, muitas vezes, de certa forma, mentirosa, né? Porque se eu prometo algo a, muitas vezes, algum irmão, muitas vezes, minha família, eu devo estar ali cumprindo, eu devo estar fazendo. E assim foi o que aconteceu, né, irmão? E o que eu acho interessante, Tuas, é que na parábola que a gente fez sobre o fariseu e o cobrador de impostos, ele fala que nas 2 orações ali, né, que ele ali, o cobrador de impostos, começou a falar, e ali dizer, o cobrador de impostos não, o fariseu começou a falar: Senhor, eu dou dízimo, Senhor, eu faço aquilo ali, eu faço outras coisas ali, eu ajudo o pobre, eu oro. Mas olha para esse cobrador de impostos aí, todo cheio de pecado, cheio de falhas, cheio de coisas. E a gente vê, né, que talvez as pessoas olham para as pessoas com um julgamento, com as coisas, mas o Senhor, ele vê o coração. E ali aquele fariseu e aquele ali, o cobrador de impostos, falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E a gente vê, né, que um parecia ser alguém ali tão próximo do Senhor, uma pessoa que parecia ali que, né, sabemos que ele conhecia a palavra do Senhor e era um homem estudado, mas nós vemos que ele não tinha um coração diante da presença do Senhor. E ali o Senhor fala para essas pessoas, porque os fariseus, eles lavavam o copo por fora,
mas por dentro estava sujo. E o Senhor, ele adverte isso nessa parábola, né? E o que me chama a atenção também nessa parábola, da importância de a gente não julgar as pessoas, no sentido de que caminhos ela está tomando. Porque a gente pode ver aqui que o primeiro falou que não ia, mas quantas das vezes essas pessoas, como os meninos falaram ali, tomaram atitudes, iniciaram ali de uma forma ruim, a gente pode chegar e dizer: ah, essa pessoa não vai progredir, essa pessoa não vai ser nada, é uma pessoa perdida. Mas quantas das vezes também essas pessoas que tomam as atitudes certas acabam mal? É por isso que a cada dia mais a gente tem que buscar o Senhor, não viver em aparência e sempre ali buscando arrependimento, como ali o filho mais velho teve. Porque às vezes as pessoas podem tomar um caminho errado, irmãos, mas depois, como a gente pode ver, o ladrão ali, ele mata, rouba e depois ele está servindo ao Senhor. E muitas vezes as pessoas podem chegar e dizer assim: não estava roubando, não matava e agora está servindo ao Senhor. É porque Jesus tem o poder de transformar as vidas das pessoas. Às vezes tantas pessoas que tomaram ali caminhos errados e depois eles começaram a fazer as coisas certas, se arrependeram. O negócio não é como a gente inicia, mas é como a gente termina. Mas se a gente iniciar bem, é muito melhor do que a gente iniciar errando, porque nem sempre também quando iniciamos errando, não quer dizer que no decorrer da história nós vamos nos sair bem, porque as consequências vêm, o que semeamos a gente colhe. Então que a cada dia mais possamos observar e ficar atento ao que o Espírito Santo quer nos falar, que a gente não venha estar ali falando: ah, eu não vou fazer, ah, eu não quero. Não, irmão, se a gente quer ser discípulos de Jesus, a gente tem que deixar o Espírito Santo nos guiar. Se ele está pedindo ali: ó, eu exijo de você que você deixe essa mania, esse defeito, a gente deve estar largando, a gente deve estar desapegando de ambientes que ali desagradam ao Senhor, porque a gente ali foi comprado pelo sangue de Jesus, e como ali seu filho, como escravo do Senhor, a gente não pode estar mais querendo botar o nosso eu acima da vontade de Deus, né? Isso é muito importante que vocês dissem, porque a importância, né, de a gente não intitular, como o nome diz, a gente não intitular algo que a gente não tenha discernido a capacidade de falar sobre as pessoas. Porque, em primeiro momento, eu acho que muita gente, ou muitos de nós, iria julgar a decisão daquele filho, né? A rejeição de não fazer, de não obedecer o pai. Mas eu acho que o real significado dessa parábola aqui é ter um novo caminho, é escolher um novo caminho. E a misericórdia do Senhor. Mas por que a misericórdia? Porque a partir da rejeição, se eu muitas vezes rejeitar ou não quiser fazer algo que vocês, ou que até mesmo alguém conhecido meu, ou desculpa, ao contrário, se alguém me rejeitar fazer o que eu peço, eu posso até esquecer dessa pessoa, estão querendo estar ali junto, mas as coisas com o Senhor é totalmente diferente, né, irmãos? Por isso que eu acho que a misericórdia de Deus, por isso que eu intitulei a misericórdia do Senhor. Porque em primeira instância, muitos de nós vão não rejeitar a palavra de certo sentido, mas assim, eu digo assim, muitas pessoas vão rejeitar o caminho do Senhor por medo, por fraqueza, por não ter esse discernimento, mas é aí que a misericórdia de Deus entra. Por mais que muitas das vezes não escolhemos o certo, não fazemos o certo, muitas vezes erramos, desagradamos o Senhor dá-nos uma nova chance. E essa chance que devemos agarrar, como esse filho percebeu, o quão errado foi ele ter tomado essa decisão. E muitos de nós tomamos decisões precipitadas durante a jornada da nossa vida. Mas basta a gente ter um novo recomeço, a gente reconhecer no que erramos, como erramos, e verdadeiramente seguir um novo caminho. Aceitar Cristo, aceitar viver com Cristo, porque é isso que devemos fazer, e isso que Deus quer que a gente faça, né? Por mais que erramos, por mais que começamos rejeitando, errado, desagradando, que possamos estar melhorando e escolhendo uma nova etapa, um novo caminho para a nossa vida. E diz assim o versículo 30. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. O que me chamou a atenção aqui, irmãos, é quando a gente, todas as vezes ali que o Espírito Santo nos fala,
ou a gente sabe qual é o caminho certo. Quantas das vezes a gente ali acaba desistindo, a gente não faz, ou então a gente fica ali no remorso, cometendo os mesmos erros. E ali a gente pega e fala assim: ah, Senhor, eu fiz isso, de novo foi por causa de fulano, foi por causa ali de que alguém me falou para fazer. A gente sempre vai botando desculpa. Ah, eu fiz isso por causa que eu tava triste, eu tava com raiva, eu tava preocupado, eu tava ansioso. Então a gente vê que quando a gente não coloca o Senhor realmente no centro do nosso coração, você pode perceber que a gente sempre vai estar ali nos mesmos hábitos. Quando a gente não é dirigido, quando a gente perde ali, a nossa mente não é controlada pelo Espírito Santo, sempre nós voltamos desculpa nos nossos erros, sempre nós vai estar praticando as mesmas coisas e com a mesma alegria, com o mesmo prazer, com aquela sensação, sem a gente sentir tristeza porque está desobedecendo ao Senhor. E aquilo ali fica algo ali toda uma vez monótono, sempre você orando, porque você sabe que está certo, mas você fala ali, ah, eu não vou deixar de fazer. E que a gente não possa estar com esse segundo filho, né, que ele ali ele pegou e disse que ia deixar, que ele ia, mas ele não foi. E quantas das vezes a gente fala para o Senhor, Senhor, quando o Senhor me der um carro, por exemplo, eu vou ser mais cristão. Se a gente não for cristão antes do carro, irmãos, o carro vem e continuamos na mesma coisa. E assim sucessivamente a gente vai pedir uma casa ao Senhor, vai pedir tanta coisa. Mas quando a gente não coloca ali no nosso coração que nós devemos mudar, não por causa da circunstância ou pelas coisas, a gente sempre vai estar sendo as mesmas pessoas. Mas quando a gente busca estar tendo ali a verdadeira mudança, querendo a verdadeira transformação, você vai perceber que o que você era uma semana atrás, você já não é a mesma pessoa, porque o Espírito Santo, ele vai mudar, seja ali, tem áreas diferentes que ele vai mudar, talvez em um dia, às vezes vai levar anos, meses, mas não deixe de estar lutando com tudo que está lhe atrapalhando de você estar crescendo, né? E a gente vendo aqui de primeira instância, talvez assim, um pai podia falar assim, rapaz, como é que esse filho é dedicado e logo se prontificou aí a fazer, só foi eu falar, ele pegou e foi. E disse, ele disse, ele vai dizer aqui, como vai dizer que não leu, sim, Senhor, ele, mas depois não foi. Então a gente vê assim que, em primeira instância, ele se prontificou aí, eu vou, Senhor, assim como um fariseu. Aqui esse filho representa os fariseus, né? Representa aquelas pessoas que diz que seguem ao Senhor. E assim, irmão, que não possamos estar assim, possamos estar nos perguntando qual filho eu estou sendo. Apenas um religioso, apenas uma pessoa que senta no banco todos os domingos, que conhece a palavra, mas no seu coração está outra coisa. E que possamos estar lutando, irmãos, para ser o primeiro ali, que muitas vezes, mesmo que rejeitamos ao Senhor ali, mesmo com os nossos pecados, depois venhamos nos arrepender. Porque os fariseus, eles rejeitaram aquelas pessoas. Eles podiam falar assim, olha ali aquela prostituta. Nós podemos olhar para Raabe, que ali estava, ali era uma prostituta, mas o Senhor transformou ela. Então nós vemos diversas pessoas, então irmãos, que não possamos julgá-las, mas que possamos ver que o Senhor ele tem poder para fazer a obra. Assim como nós não podemos julgar as pessoas, que não possamos estar ali, irmãos, só apenas, será que aquela pessoa vai mudar? Será que aquela pessoa vai ser transformada? Mas nós possamos crer, irmãos, que para o Senhor nada é impossível, né? E uma coisa que eu acho interessante é que ele foi ali de aparência, né? Nesse segundo. Ele falou ali primeiro que ia, depois não foi. Então ali ele passou uma aparência pro seu pai. Que era uma pessoa boa, que era uma pessoa que obedecia, obediente ao pai. Só que não foi isso, né? Por dentro ele não estava assim. Por dentro teve ali sua maldade escondida, ali sua falsidade. Ele não foi fiel naquilo que ele falou. E o Senhor não deseja isso. O Senhor vai falar ali, na palavra do Senhor fala que o povo louvava com os lábios, só que o coração estava distante. É mais ou menos o que ele falou. Ele falou ali com os lábios palavras bonitas, mas não obedeceu. Seu coração estava distante de obedecer. Já o outro mesmo que primeiro falou que não ia, mas ali ele foi verdadeiro, falou, eu não vou não. Mas depois o arrependimento chegou, o Senhor foi tocando no seu coração, e ali ele obedeceu ao Senhor, ali ele foi, e não foi falso, né? E aqui a gente deve ser assim, a gente deve ser fiel ao Senhor.
Ali a gente deve aprender a não ser um religioso, como os fariseus que só enchiam ali seus lábios de belas palavras, belas canções, uma falsa santidade ali em suas vestes, mas o seu interior estava sujo, né? E pode estar prosseguindo. E aqui no 31 vai dizer: qual dos dois fez a vontade do Pai? Isso é uma pergunta, né, irmãos? Que muitas vezes temos diante. Qual dos dois fez a vontade? Aquele que muitas vezes se dispôs a ir e não foi? Ou aquele que muitas vezes falou, eu não vou e foi? E aqui vai dizer: o primeiro responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram e mesmo nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. E aqui, irmãos, vemos que muitas vezes, quem é que daria algo de certa forma, aqueles fariseus, pessoas ali muitas vezes que seguiam ao Senhor, que ali muitas vezes olhavam para aqueles publicanos, para aquelas prostitutas, muitas vezes ali até, de certa forma, tinha um olhar ali de estar muitas vezes julgando, um olhar muitas vezes estar desfazendo a pessoa, porque ali muitas vezes eles poderiam pensar, meu Deus, essa pessoa não tem um Senhor não. E ali muitas vezes essa pessoa no final de sua vida, ou até em sua vida ali, passa a buscar o Senhor, passa ali a honrar, passa a glorificar. E aqui foi como esse filho que falou bem assim, eu não quero, mas depois ele logo ali aceitou. Logo como Davi trouxe aqui em sua fala, que ali logo ele se arrependeu, houve um arrependimento. E muitas vezes é assim, irmãos. E não falo só diante dessas pessoas, mas quantos diante deste mundo, muitas vezes no final de sua vida, vai se arrepender e vai para o céu. E quantos que ali viveram diante da casa do Senhor e não vai. Não que eu estou falando para vocês estarem ali curtindo para que depois vivam para o Senhor, não. Mas eu falo, irmãos, que muitas vezes as pessoas estão ali só pela religião, pela igreja, muitas vezes não estão pelo Senhor. E também devemos ter em mente que eu não devo ser as pessoas muitas vezes também que vai ser salva no final. Mas se eu tenho a oportunidade, se eu tenho a chance de estar aceitando o Senhor hoje, eu vou aceitar e vou buscar e glorificar o nome dele. E assim, irmãos, que vocês possam estar. Minha interpretação sobre esse versículo 31 e 32 é o seguinte: eu penso dessa forma, que enquanto nós, irmãos cristãos, estamos em conflito se fazer ou não fazer a vontade de Deus, se fazer ou não fazer o que foi proposto pela gente, como a palavra nos disse, em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus. E voltando, quando muitas vezes nós cristãos estamos em dúvida, nesse conflito assim, se de ir ou não ir, de fazer ou não fazer, muitas pessoas, como essas prostitutas, esses publicanos, estão indo e fazendo. Porque eu lembro bem de uma coisa fora do nicho cristão, que fala, uma comemoração que eu vi, que me trouxe um significado, que o cara faz tampa a boca e aponta para a mente, que tem um significado, não fale, pense. Enquanto muitas das vezes estamos falando, não fazendo nada, prometendo coisas do Senhor, prometendo mudança, prometendo que vamos ser transformados, que vamos ter mais relacionamento, que vamos dar mais tempo para o Senhor, muitas pessoas estão indo e fazendo. Não estou falando, estão agindo. E é isso que devemos entender, irmãos, que muitas vezes estamos num conflito, se ir ou não ir, se fazer aquilo que foi proposto a nós ou não fazer. Muitas pessoas que nem mesmo são cristãs estão indo e fazendo. Então, eu acho que isso é o significado dessa palavra. E temos que estar atentos, vigilantes, vigiando a cada dia mais, porque no vídeo anterior eu falo que a gente não é substituível, e não somos, que a gente é substituível e somos insubstituíveis. Então, se eu for e não fazer, alguém vai fazer por mim, alguém vai fazer no meu lugar. Então que possamos, antes de pensar, de falar, de prometer, que possamos agir, irmãos, porque Deus quer que a gente seja transformado de apenas uma fala para uma ação. Deus quer que a gente age sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas. Deus quer ação sobre as nossas vidas, de não só falar, mas falar e agir, falar e fazer a vontade e o querer de Deus na vida de cada um aqui.
E assim, nós vemos aqui, como os meninos explicaram antes também, sobre isso, né? Que ali, sobre os fariseus, sobre também a nossa parte, e que nós venhamos estar sendo um pouco mudados através dessa palavra. Porque a parte mais importante é o que a gente faz com tudo que a gente aprendeu, orou, para não estar sendo que nesses fariseus. E como difícil é fazer essa parte, colocar em prática tudo que a gente ora, tudo que a gente aprende. Essa é a parte mais difícil, que muitas vezes deixamos para depois, mas que nós venhamos estar mudando, como os meninos falaram aqui, né? E como foi deixado nesse ensinamento de hoje. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio. Vamos estar orando aqui. E aí, logo após, se já pode finalizar. Dois que querem orar aí. Pai amado, Pai querido, gratidão, Senhor, não só hoje, mas sempre. Que o Senhor possa estar abençoando cada um dos meninos, cada ouvinte também, guiando, Pai, cada vida, transformando e modificando. Senhor, abençoando também, Pai, como ali os meninos têm orado, como temos orado diante ali daquelas pessoas, daqueles missionários, aquelas pessoas que têm sido perseguidas. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai. Que o Senhor possa estar curando, Senhor, essas vidas, Pai. Que o Senhor possa estar transformando, Senhor. Que o Senhor possa estar capacitando, Pai, trazendo eles para mais perto. Muitas vezes os que ali são evangelizados, porque os missionários, Pai, eles evangelizam, eles falam, mas os que ali, Pai, são evangelizados, os que ali estão presentes, eles também têm que se achegar, eles têm que buscar. E eu te peço, Pai, ajude, transforme, capacite esses missionários para que diante de sua fala, para que diante de duas palavras eles possam conquistar uma pessoa para o Senhor. Assim eu te peço. Guarde, cuide, porque sabemos das perseguições, sabemos das mortes, mas sabemos também que o Deus que servimos, o Deus que buscamos é misericordioso e grandioso e poderoso. E pode ali estar salvando, e pode estar ali guardando essas vidas. Então, Pai, eu te peço, guarde, ilumine, esteja com cada um deles, Pai, diante de suas trajetórias, diante muitas vezes, Pai, de seus planos, diante, Pai, muitas vezes dos locais que eles estão, seja países, seja muitas vezes ali aldeias, seja cidades, que sejam todos abençoados. Assim eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este dia, que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós, cada um dos ouvintes, que essa palavra, Pai, venha falar aos nossos corações e que nós não venhamos estar de aparência, mas que possamos ser os verdadeiros adoradores, Pai, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Senhor, que cada família, Pai, cada pessoa que ainda não tomou a sua decisão de estar realmente te servindo, de largar, Pai, tudo que não provém de Ti, que está impedindo de estar avançando nas brechas, Pai, que nós às vezes nós estamos dando para o diabo nos fazer cair, nos envergonhar o Evangelho, que possamos estar amadurecendo, Senhor, a gente possa se livrar de tudo isso e a cada dia mais estar perto de Ti, andar contigo, Pai. Porque a Bíblia fala, Pai, que Enoque andou com o Senhor. Isso foi uma escolha, Senhor, a cada dia que Enoque teve. E nos ajuda também a ter boas escolhas, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Pode finalizar aí, Ti. Vou orar também, que eu falei que ia orar ainda. O primeiro vou orar. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, mais dia de vida, por mais estar completando, ó Senhor Deus, mais esse projeto, Pai. O Senhor designaste cada vida aqui, ó Senhor Deus. Que o Senhor possa nos dar mais discernimento, que o Senhor possa nos direcionar para o caminho certo, ó Senhor Deus. Que o Senhor possa nos capacitar, como Tu já tem feito todas essas coisas. Senhor, eu oro e agradeço por tudo, em nome santo do Senhor Jesus, amém. E para finalizar, irmãos, queria dizer para vocês, primeiramente, agradecer a atenção de cada um aí e a compreensão de cada um aqui também, né? E de estarmos sabendo, de estarmos tendo nosso autocontrole. Mas por que autocontrole? Porque muitas vezes possamos precipitar como esse filho que falou que ia, que disse sim, que aceitou a condição que o pai propôs para ele e depois não foi, e depois não foi, não teve ação, né?
Então que possamos estar parando, refletindo, que muitas vezes possamos nos enganar nós mesmos, achando que estamos prontos, preparados para fazer algo certo, ou determinada coisa, e não estamos, e muitas vezes nos precipitamos, aceitamos sem mesmo ter o conhecimento, sem saber o que fazer, irmãos. Então que possamos estar refletindo, estar pensando, estar adquirindo mais conhecimento, mais clamor e tendo esse entendimento de o que realmente estamos propostos a fazer, claramente a obra, a vontade do Senhor, terminar essa obra que o Senhor... Claro que o Senhor vai terminar, né? Mas assim, dá continuidade à obra que o Senhor confiou a cada um de nós, dá continuidade aos talentos, as coisas que o Senhor confiou em tudo de nós, que isso aqui tudo por meio dele, foi Cristo que nos deu, e não é gerado em nós, obviamente, mas eu quero deixar em destaque aqui que não somos nós, mas sim Cristo que habita dentro de nós e que faz as coisas, que dá esses frutos, faz tudo que é de bom em nós, é Cristo que nos dá, irmãos, é Cristo que faz diante de nós. Então que possamos dar continuidade a essa obra de Cristo em nossas vidas, né? Então, por hoje, eu encerro mais aqui um episódio, que a paz do Senhor possa estar com todos vocês. Até a próxima.